Olá pessoas, olá senhores, olá senhoras, vamos resolver aqui esse exercício de termodinâmica. Então ele começa dizendo que células fotovoltaicas possuem eficiência de 15%. Depois ele fala que eu tenho uma máquina térmica que rejeita calor a um reservatório de 30 graus centígrados e que esse reservatório é a fonte fria. Então está aqui a fonte fria referente a 30 graus centígrados, gerando energia que posteriormente... Então, se eu tenho uma máquina que gera energia, que disponibiliza energia, então eu tenho um motor térmico. Então, eu tiro energia da fonte quente, parte dela é transformada em trabalho, parte dela é rejeitada na forma de calor para a fonte fria. Essa energia que sai dessa máquina térmica aciona um gerador elétrico. E esse gerador elétrico tem uma eficiência de 80%. Bem, o problema que ele quer resolver é determinar a temperatura do reservatório da fonte quente, certo? Qual é essa temperatura aqui? De modo que todo o conjunto tem eficiência igual a de células fotovoltaicas, ou seja, de 15%. Então, traduzindo aqui, fazendo um esqueminha, o que ele está falando é, olha, eu tenho uma máquina térmica. Essa máquina térmica que aqui está é um motor térmico. Nessa máquina térmica eu tenho um calor que sai da fonte quente, que é o meu QQ, e um calor que entra na fonte fria, que é o meu QF. Então, esta máquina aqui toda vai ter uma dada eficiência 1. Além disso, essa energia que sai daqui dessa máquina, esse trabalho, vai alimentar um novo sistema, que é esse gerador. Então eu vou fazer um esqueminha aqui de... Esse gerador aqui tem uma eficiência 2, que é igual a 0,8. Por que 0,8? Porque o gerador tem eficiência de 80%. A eficiência dessa máquina, ele não descreveu no enunciado. Bem, mas ele falou que deseja que todo o sistema, que o sistema como um todo, tenha uma eficiência de 0,15, que é a eficiência das células fotovoltaicas. Eu tenho minha máquina térmica, que é acoplada a um gerador, e todo esse conjunto vai ter uma eficiência de 15%. Com base nisso, ele pede para eu determinar qual é a temperatura da fonte quente. Qual é essa temperatura? Então vamos analisar isso mais detalhadamente. Podemos dizer então que eficiência 1 nada mais é do que o trabalho disponibilizado pela máquina sobre a energia disponível, que é QQ. Ou seja, a eficiência dessa máquina aqui é quanto que ela gerou de energia em relação ao que ela poderia gerar. Quanto que ela colocou para fora, quanto que ela recebeu. Então é Wm sobre QQ. Mas essa máquina, se eu quero descobrir a temperatura da fonte quente, eu vou descobrir a menor temperatura da fonte quente que proporcione, né, o desejo do conjunto todo ter eficiência de 15%. Então, se esse é o meu objetivo, eu vou considerar o caso dessa máquina ter a melhor eficiência possível. Então, isso é uma máquina de Carnot. Então, se isso aqui for uma máquina de Carnot, ele é um motor de Carnot, isso vai nos levar que a eficiência dele também tem que ser igual a 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Então, essa expressão fala a respeito da eficiência 1. E a eficiência 2? Eficiência 2 tem que ser igual à energia que ela disponibiliza em relação à energia que ele recebe também. A energia que ele disponibiliza, neste caso, é o nosso W do gerador. A energia que ele recebe é o W da máquina. O gerador disponibiliza trabalho e para disponibilizar esse trabalho ele recebe o trabalho da máquina térmica. Então a eficiência é o quanto que ele consegue disponibilizar
em relação a quanto que ele recebe. Bem, este cara aqui eu sei quanto vale. Ele vale 0,8. Foi isso que o problema nos falou. Falou que esse cara aqui vale 0,8. Além disso, nós podemos descrever a eficiência 3. A eficiência 3 é igual a quem? A energia total disponibilizada pelo conjunto. Quem que é a energia total disponibilizada pelo conjunto? Ora, é o WG. É essa energia que vai sair. Agora, qual a energia total recebida pelo conjunto? Energia total recebida pelo conjunto é que entra lá na máquina térmica. Então, é o nosso QQ. Então, este cara aqui, como um todo, tem que ter a eficiência de 0,15, segundo o enunciado do problema. Então, assim se resume o nosso problema, nessas três equaçõezinhas. Então, vamos relacionar essas três equações. Podemos dizer que, juntando a equação da eficiência 2 com da eficiência 3, esse WG aqui nada mais é do que 0,8 vezes WM, multiplicando cruzado. Então, eu vou substituir na equação 3 o valor de WG. Então, vai ficar assim. Então, simplesmente substituir esse WG por 0,8 WM. 0,8 WM, substituir nessa equação, é igual a 0,15. Daqui eu posso tirar quanto vale QQ, quanto deveria valer QQ. Então, QQ nada mais é do que WM vezes 0,8 dividido por 0,15. Joguei o QQ para cá e passei o 0,15 para baixo. Com isso aqui, eu posso substituir aqui. E pronto. Acho que o meu problema está praticamente resolvido. Então, eu reescrevo a equação da eficiência 1, substituindo o QQ por este QQ que aqui está. Então, encontro esta expressão. Nitidamente, eu posso cortar WM com WM e resolver essa expressão que aqui está. Aqui, eu joguei TF sobre TQ para o lado de lá e 0,15 sobre 0,8 para o lado de cá, então invertem-se os sinais. Agora, o que eu preciso é multiplicar cruzado aqui. Nessa expressão, já tem a resposta final, basta substituir os valores. Lembrando que TF nada mais é do que a temperatura da fonte fria, que é 30 graus centígrados. Só que como eu estou lidando com máquinas térmicas e considerei um ciclo de Carnot, essa temperatura tem que estar obrigatoriamente em Kelvin. Então, TF vai ser obrigatoriamente 30 graus mais 273. Então, temperatura da fonte quente é 372,9 Kelvin. Ou 99,9 graus centígrados, 100 graus centígrados. Então, sendo assim, está resolvido o nosso problema. A temperatura que a fonte quente deve assumir é de 99,9, 100 graus centígrados, ou de 372,9 Kelvin. Então é assim que se resolve esse tipo de questão. Atenção sempre para as conversões, sempre que você estiver lidando com máquinas térmicas, lide com Kelvin, não se engane por isso. E sempre que você desejar calcular a eficiência máxima, a temperatura máxima, a temperatura mínima, ou seja, os limites, é uma dica para você ir para Carnot, senão você não conseguiria relacionar as eficiências com temperatura se você não fizesse essa consideração aqui na máquina 1. Ok? Então, eu espero ter ajudado. Um forte abraço
e até mais.